Eu nunca imaginei que um paletó velho ia virar o maior segredo da minha vida, mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo por causa de um fio de cabelo loiro que não era meu, nem devia estar ali. Uma coisinha à toa que mudou meu mundo inteiro. Meu nome é Elvira, tenho 72 anos e moro em Pindamonhangaba, desde que me entendo por gente. Mas essa história que vou contar aconteceu em Taubaté, nos anos 70, quando eu e meu Antônio éramos bem mais novos e cheios de sonhos. Nossa vida era simples, mas boa. A gente acordava com o canto do galo, antes mesmo do sol aparecer. Eu preparava café com pão caseiro, aquele que a gente amassa na mesa de madeira da cozinha e fica com o cheirinho tomando conta da casa toda. No rádio, sempre tocava Roberto Carlos, Sidney Magal ou aquele programa Alegria do Lar, que dava receita, conselho e contava a história de ouvinte. Era minha companhia enquanto fazia o serviço de casa. O Antônio trabalhava na fábrica de tecidos da cidade, aquela grandona que ficava perto da estação. Ele saía cedinho, com a marmita que eu preparava na véspera, e voltava quando o sol já estava caindo. Às vezes chegava cheirando a algodão e suor, outras vezes vinha mais apresentável, quando tinha reunião com o chefe. A gente não tinha filho, não por falta de tentativa. Deus não quis, e com o tempo a gente aprendeu a aceitar. Eu enchia a casa de planta, cada vaso era como um filho para mim. O Antônio brincava que eu falava com as samambaias. E falava mesmo, não vou negar. Minha mãe, que Deus a tenha, sempre dizia que planta que escuta a conversa cresce mais bonita. Foi numa quarta-feira, lembro como se fosse hoje. Céu limpo, daqueles azuis que a gente só vê no interior de São Paulo. Tinha festa na fábrica no fim de semana. Alguma coisa para comemorar tempo de serviço dos funcionários mais antigos. O Antônio pediu para eu deixar o paletó dele impecável. Era o único que ele tinha, guardado no armário para ocasiões importantes. Naquela manhã, depois que ele saiu, tirei o paletó do guarda-roupa. Estava com cheiro de naftalina, aquele cheiro forte que a gente usava para espantar traça. Sacudi a peça no quintal. Deixei tomar um sol por umas 2 horas e depois levei para a tábua de passar. Foi passando o ferro devagar, com cuidado que eu vi. Um fio de cabelo comprido e loiro grudado na gola. Na hora, meu coração deu um pulo tão grande que parecia que ia sair pela boca. Peguei o fio com a ponta dos dedos, como quem pega uma prova de crime. Meu cabelo sempre foi curto e castanho, escuro que nem café. Aquele cabelo comprido e loiro não tinha como ser meu. Ave Maria, pensei comigo, sentindo um frio descer pela espinha. O ferro ficou parado no ar, esquecido na minha mão. Por 1 minuto inteiro, fiquei olhando para o fio como se ele pudesse falar e me contar de onde tinha vindo. Sabe quando a gente sente o mundo virar de cabeça para baixo? Foi assim. Tudo que eu achava que conhecia sobre meu casamento começou a se desfazer como areia levada pela água. 23 anos de casada e nunca tinha passado pela minha cabeça que o Antônio pudesse ter outra. A gente tinha problemas como todo mundo, claro, mas traição? Jamais imaginei. A vizinha Rose sempre falava das escapadas do marido dela. Homem é tudo igual, Elvira, dizia ela, tomando café na minha cozinha. Eu defendia o Antônio, falava que ele era diferente. Será que eu era a boba da história? A última a saber? Com a mão tremendo, dobrei o fio de cabelo com cuidado e guardei numa caixinha de remédio vazia. Nem sei bem por que fiz isso. Talvez precisasse de uma prova, algo concreto para não achar que estava ficando maluca. Terminei de passar o paletó como se nada tivesse acontecido. Cada movimento do ferro era pesado como chumbo. Pendurei a peça num cabide especial, daqueles forrados com tecido que minha tia me deu de presente de casamento. Naquela noite, não consegui dormir direito. O Antônio roncava do meu lado, sem saber que eu tinha descoberto o seu segredo. Fiquei olhando para o teto, contando as manchas de mofo que pareciam nuvens no céu branco. A caixinha com o fio de cabelo estava escondida no fundo da minha gaveta de calcinhas, lugar que sabia que ele nunca mexeria. Foi aí que comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. O Antônio às vezes chegava mais tarde do trabalho.
Reunião, ele dizia. Ou então, parei para tomar uma com o pessoal da fábrica. Antes eu aceitava sem questionar. Agora, cada palavra dele parecia esconder algo mais. Reparei também que às vezes ele chegava com um cheiro diferente. Não era perfume forte, nada escandaloso. Era só uma fragrância suave que não estava ali quando ele saía de casa. Na época, pensava que era impressão minha. Depois do fio de cabelo, virou mais uma prova. Os dias foram passando e a festa da fábrica chegou. Me arrumei o melhor que pude, com um vestido azul marinho que tinha feito especialmente para a ocasião. O Antônio colocou o paletó que eu tinha passado, aquele mesmo do fio de cabelo. Fiquei olhando para ele se aprontar no espelho, ajeitando a gravata borboleta emprestada do compadre Sebastião e senti um aperto no peito tão grande que achei que ia desmaiar. Durante a festa inteira, fiquei com os olhos atentos, procurando por qualquer mulher loira que pudesse ser a dona daquele fio. Havia várias. A esposa do gerente, a moça da contabilidade, até a filha do dono que tinha vindo de São Paulo, especialmente para a ocasião. Qual delas estaria com meu marido? Qual delas sorria para ele quando eu não estava olhando? O Antônio estava alegre, bebeu um pouco mais que o costume. Dançamos 2 músicas lentas, daquelas românticas que o Roberto Carlos cantava. Ele me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. 23 anos, Elvira, e você continua linda como no dia que te conheci. Engoli em seco com um nó na garganta. Como ele conseguia mentir olhando nos meus olhos? Voltamos para casa tarde com as estrelas brilhando no céu de Taubaté. Eu ia no banco do carona do Fusca azul dele, quieta, pensando em todas as possibilidades. Será que eu devia confrontar? Perguntar de uma vez? Ou fingir que não sabia de nada e continuar vivendo como antes? Naquela noite, não tive coragem. E assim começaram os meses mais longos da minha vida, carregando o peso de uma dúvida que crescia cada dia mais. A caixinha com fio de cabelo virou meu segredo, minha cruz particular. Às vezes, quando estava sozinha, abria a caixinha e ficava olhando para o fio, como se esperasse que ele me desse todas as respostas que eu precisava. O pior não era a suspeita da traição. O pior era o silêncio, o segredo, a dúvida que corroia por dentro como cupim em madeira velha. Como diziam as senhoras na igreja, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas e quando a gente vê só um pedacinho e imagina o resto? Isso machuca muito mais. Comecei a reparar em tudo. Se o Antônio chegava 10 minutos atrasado, eu já pensava, está com ela. Se ele passava colônia no pescoço numa terça-feira comum, eu desconfiava. Vai encontrar com ela? Se recebia um telefonema e falava baixinho, eu tinha certeza. É ela na linha. Minha vida virou uma espera constante, um sobressalto a cada movimento diferente dele. Eu, que sempre fui calma como água de poço, virei um vulcão prestes a explodir. Só que era um vulcão silencioso, que fervia por dentro sem que ninguém percebesse. O tempo foi passando e o fio de cabelo continuava guardado na caixinha, junto com toda a minha angústia. Enquanto isso, Taubaté seguia seu ritmo, alheia ao meu sofrimento. As vizinhas fofocavam sobre quem não ia à missa, sobre o filho da dona Júlia que tinha virado artista em São Paulo, sobre o preço do feijão que não parava de subir. E eu, no meio disso tudo, sorrindo por fora e morrendo por dentro, com um segredo escondido numa caixinha de remédio vazia. Depois que achei aquele fio de cabelo, os dias mudaram de cor para mim. O azul do céu parecia mais pálido. O vermelho das rosas do jardim não tinha o mesmo brilho. Tudo ficou meio apagado, como televisão com problema na imagem. A vida continuava igual por fora, mas por dentro eu era outra pessoa. Toda manhã era a mesma rotina. Acordava antes do Antônio, preparava o café dele, arrumava a marmita. Só que agora, cada gesto vinha carregado de desconfiança. Quando entregava a marmita nas mãos dele, me perguntava se outra mulher também preparava comida para o meu marido. Quando passava suas camisas, examinava cada centímetro do tecido procurando mais provas. Outro fio de cabelo, uma mancha de batom, qualquer coisa que confirmasse minhas suspeitas.
Às vezes me pegava chorando enquanto lavava a louça com as mãos mergulhadas na água e sabão. Chorava baixinho para ninguém ouvir. Na nossa época não era como hoje, que todo mundo fala o que pensa e sente. A gente engolia o choro com café, guardava a tristeza no bolso do avental e seguia em frente. O Antônio não percebia nada, ou fingia não perceber. Continuava chegando em casa, contando as novidades da fábrica, ouvindo rádio na poltrona da sala depois do jantar. Nos finais de semana, ia jogar dominó com os amigos no bar do Juvenal. Voltava um pouco alto, mas nunca bêbado. Era um bom marido, tirando aquele detalhe do fio de cabelo que eu não conseguia tirar da cabeça. O pior é que eu não contava para ninguém. Minha mãe já tinha partido dessa para melhor. E meu pai vivia com minha irmã mais nova em Caçapava. As amigas? Bem, em cidade pequena, contar um segredo desses é o mesmo que anunciar no alto-falante da igreja. No dia seguinte, todo mundo ia saber. Então guardei tudo para mim. Todo santo dia eu olhava para o Antônio e pensava: quem é ela? Onde vocês se encontram? Ela é bonita? Mais bonita que eu? Você a ama? Perguntas que ficavam engasgadas como espinha de peixe na garganta. Em Taubaté, a vida era simples, mas gostosa. Eu gostava de sentar na calçada depois do almoço, sentindo o solzinho morno bater no rosto enquanto conversava com as vizinhas. A gente falava de receita, de novela, dos filhos que estudavam fora. Nessa época, a TV ainda era preto e branco, e todo mundo assistia Dancing Days na casa de quem tinha o aparelho maior. A Sônia Braga era o assunto da cidade inteira. Nas tardes de quarta-feira, eu ia para a igreja ajudar no grupo de oração, rezava o terço com as outras senhoras, arrumava as flores do altar, passava um paninho nas imagens dos santos. Gostava daquela paz da igreja vazia, só com o barulho dos nossos passos no piso de madeira que estalava. Ali, por algumas horas, esquecia do fio de cabelo. Foi numa dessas tardes na igreja que ouvi algo que revirou meu estômago. Dona Neide, que trabalhava na venda de tecidos, estava comentando com Dona Aparecida sobre as fofocas da cidade. Dizem que o Antônio da fábrica tem uma em Lorena, já faz tempo, falou ela, sem saber que eu estava ali perto, arrumando os inários no banco da frente. Meu coração quase parou. Lorena? Uma cidade ali perto, a menos de meia hora de Taubaté. Então era lá que ele ia? Fiquei tão atordoada que deixei cair o livro de hinos no chão, fazendo um barulho que ecoou pela igreja vazia. Ô Elvira, desculpa, não vi que você estava aí, falou Dona Neide com o rosto vermelho como pimentão. A gente estava falando de outro Antônio, aquele da farmácia, sabe? Concordei com a cabeça, fingindo acreditar, mas sabia que era do meu Antônio que elas falavam. Naquele dia, voltei para casa com o peso do mundo nas costas. Lorena. Uma mulher em Lorena. Uma loira. Durante semanas imaginei como seria essa mulher. Na minha cabeça ela era alta, magra, com cabelos dourados caindo pelos ombros. Bem diferente de mim, baixinha e redonda nos lugares certos e nos errados também. Ela devia ser jovem, talvez nem 30 anos. Eu já estava perto dos 50, com os primeiros cabelos brancos aparecendo, que eu tingia religiosamente com rena toda primeira segunda-feira do mês. Cada vez que o Antônio dizia que ia visitar um amigo doente ou resolver alguma coisa no banco, eu pensava: será que é hoje que ele vai para Lorena ver ela? Cheguei a verificar a quilometragem do Fusca quando ele não estava olhando, mas nunca entendi direito como funcionava aquele negócio, então desisti. A pior parte era quando a gente tinha momentos bons juntos, quando ele trazia um doce de padaria para mim no fim do dia, ou quando a gente sentava no banco da praça aos domingos depois da missa para tomar sorvete. Nesses momentos, eu quase esquecia do fio de cabelo, quase acreditava que estava tudo bem. Aí vinha aquela pergunta na minha cabeça: ele faz isso com ela também? Teve um dia que acordei decidida a confrontar. Era um sábado, o Antônio não trabalhava, e a gente estava tomando café na cozinha. Olhei para ele por cima da xícara e abri a boca para perguntar sobre a mulher de Lorena. Mas aí ele sorriu para mim, com aquele sorriso que me conquistou no primeiro baile,
em que dançamos juntos e as palavras morreram na minha garganta. E se ele negasse? E se ficasse bravo? E se pedisse o divórcio e me deixasse? Não tinha para onde ir, não tinha como me sustentar sozinha. Resolvi engolir as palavras junto com o café. "Mais açúcar, Antônio?" foi o que consegui dizer. E o momento passou, como tantos outros em que eu poderia ter perguntado, mas não tive coragem. Minha cunhada Margarida, irmã do Antônio, veio nos visitar um fim de semana. Enquanto lavávamos a louça do almoço juntas, ela comentou que eu estava diferente. "Você anda tão calada, Elvira? Aconteceu alguma coisa?" Quase contei. Cheguei a abrir a boca, mas as palavras ficaram presas como roupa no varal em dia de chuva. Só balancei a cabeça e disse que era cansaço. "Idade chegando", menti. À noite, quando não conseguia dormir, abria a gaveta de calcinhas e pegava a caixinha. Abria devagar, para não fazer barulho, e ficava olhando para o fio de cabelo loiro à luz fraca do abajur. Era como se aquele fio tivesse vida própria, como se pudesse me contar histórias se eu olhasse tempo suficiente. "Conta para mim", eu pedia em pensamento. "Conta onde ele te encontrou, o que ele te disse, se ele te ama mais do que a mim." Às vezes imaginava cenas inteiras. O Antônio chegando em Lorena, entrando numa casa bonita, abraçando uma mulher loira. Os dois jantando à luz de velas, dançando na sala, fazendo planos para o futuro. Um futuro sem mim. Comecei a me afastar das pessoas. Não ia mais na casa das vizinhas. Recusava convites para terços e novenas. Ficava em casa, cuidando do jardim, fazendo crochê, ouvindo rádio. A dor virou minha companheira constante, tão familiar que mal a notava mais. Uma vez por mês, pegava um dinheirinho que economizava do orçamento da casa, ia ao salão da Conceição fazer as unhas e tingir o cabelo. Era meu único luxo, minha única vaidade. Sentada na cadeira do salão, ouvindo as conversas das outras mulheres, às vezes me pegava, pensando se a loira de Lorena frequentava salões chiques, daqueles da capital que a gente via nas revistas. Uma terça-feira, enquanto fazia compras no armazém do seu Joaquim, vi uma moça loira que nunca tinha visto antes. Alta, jovem, cabelo comprido caindo como cascata dourada pelas costas. Meu coração disparou. Será que era ela? Tinha vindo a Taubaté para me ver, para conhecer a mulher do Antônio? Fiquei paralisada no meio do corredor, segurando uma lata de ervilha na mão, olhando para a moça como se tivesse visto um fantasma. Ela percebeu meu olhar e sorriu educadamente. Depois descobri que era sobrinha do seu Joaquim, vinda do Rio de Janeiro para passar férias. Nada a ver com o Antônio. Mas por alguns minutos pensei que meu mundo ia desabar ali mesmo, entre as prateleiras de enlatados e o balcão de frios. Os anos foram passando. O Fusca azul virou um Passat amarelo, comprado com muito sacrifício e prestações intermináveis. A televisão preto e branco deu lugar a uma colorida. O telefone chegou em casa, um acontecimento que mobilizou a vizinhança inteira. "Agora vocês são modernos", dizia a vizinha Rose, impressionada com o aparelho preto que ficou instalado num mesinha especial na sala. E eu? Eu continuava com meu segredo, minha dor silenciosa, minha caixinha escondida na gaveta. O fio de cabelo loiro já tinha perdido o brilho, mas ainda estava lá, testemunha muda da minha desconfiança. O tempo foi passando. Mudamos de Taubaté para Pindamonhangaba, por causa de uma transferência do Antônio na fábrica. Casa nova, vizinhos novos, mas o mesmo segredo velho me acompanhando. Em Pinda, como todo mundo chamava, conseguimos comprar uma casinha simples com quintal grande. Plantei rosas, hortênsias, samambaias. Passou a ser meu refúgio, meu pedacinho de paz. No quintal, com as mãos na terra, conversando com as plantas, às vezes esquecia da dor por alguns minutos. Quando chegaram os anos 80, as coisas começaram a mudar. O Antônio ficava mais tempo em casa, saía menos, a fábrica não ia bem, falava-se em cortes, em crise econômica. Parecia que o Brasil todo estava passando por dificuldades. Na televisão, só se falava em inflação, em troca de moeda, em planos econômicos com nomes complicados.
Lá pelos meados da década, notei que o Antônio estava mais magro, mais cansado. Tossia muito de manhã, fumante de longa data que era. Insisti que fosse ao médico, mas ele resistiu por meses. É só um resfriado que não passa, dizia. Quando finalmente concordou em ir, o doutor mandou fazer exames. Os resultados não foram bons. Uma noite estava arrumando o guarda-roupa quando vi o paletó dele, o mesmo daquele dia, agora guardado como relíquia de tempos melhores. Toquei no tecido gasto, passei a mão pela gola onde tinha encontrado o fio de cabelo tantos anos atrás. Pensei em todas as perguntas não feitas, em todas as dúvidas que me corroeram por dentro. Vida estranha, pensei. Carreguei esse peso por tanto tempo, e agora que ele está doente, parece que não importa mais. Mas importava. O fio de cabelo tinha virado parte de mim, como uma cicatriz invisível que só eu sabia que existia. Os anos 90 chegaram com notícias ruins para nossa família. O Antônio foi diagnosticado com câncer no pulmão, daqueles que o doutor já avisa que não tem muita esperança. Cigarro, explicou o médico, olhando por cima dos óculos com cara de quem já tinha visto aquela história dezenas de vezes. Fumou a vida toda, não é? Fumou mesmo, desde os 15 anos, quando começou na fábrica como aprendiz. Naquela época, cigarro era coisa de homem, sinal de maturidade. Até nas propagandas da televisão aparecia gente bonita e saudável fumando, sorrindo como se estivessem tomando suco de laranja e não enchendo os pulmões de fumaça venenosa. Quando o Antônio voltou para casa depois do diagnóstico, estava diferente. Não só pelo corpo mais magro ou pela palidez no rosto. Havia algo no olhar dele, um brilho apagado, como vela no fim. Ele, que sempre foi cheio de planos e conversas, ficou mais quieto, mais pensativo. Durante os primeiros meses da doença, continuou indo trabalhar, mesmo contra a orientação médica. Não vou ficar em casa esperando a morte chegar, dizia, teimoso como sempre foi. Mas logo, as forças começaram a faltar. A subida da escada, que antes fazia sem nem perceber, virou um desafio diário. A tosse piorou, às vezes vinha com sangue. Foi quando ele pediu para se aposentar. A fábrica, que já não ia bem das pernas, aproveitou para incluir ele no programa de demissão voluntária. Saiu com uma mixaria depois de quase 40 anos de serviço. É a vida, Elvira, ele disse quando chegou com o envelope do acerto. Pelo menos temos nossa casinha. Tínhamos mesmo a casa de Pindamonhangaba, pequena, mas nossa, com o quintal cheio de plantas que eu cuidava com tanto carinho. As prestações do imóvel tinham acabado fazia tempo. Uma das poucas coisas boas no meio de tanta notícia ruim. As semanas foram passando e o Antônio foi piorando. Tentamos tratamento no posto de saúde, mas naquela época era tudo muito difícil. Fila enorme, falta de remédio, médico que mal olhava na cara do paciente de tanta gente para atender. O plano de saúde da empresa tinha acabado junto com o emprego dele. Comecei a cuidar do Antônio em tempo integral. De enfermagem não entendia nada. Fui aprendendo na raça com a ajuda das vizinhas que já tinham cuidado de parentes doentes. Uma ensinou a dar banho na cama sem molhar os lençóis. Outra mostrou como fazer curativo sem machucar. Outra ainda trouxe receita de chá que ajudava a descansar. A comunidade se uniu em volta da gente, como acontece no interior quando alguém está passando por dificuldade. Dona Cida trazia sopa quente toda terça. Seu Arlindo, aposentado como o Antônio, vinha jogar dominó com ele nas tardes de quarta para distrair. A turma da igreja organizou uma rifa para ajudar com os remédios mais caros, daqueles que o posto não fornecia. Foi um tempo difícil, mas bonito de certo modo. Vi o melhor das pessoas, a bondade que aparece nos momentos de crise, e também vi o Antônio de um jeito diferente. Sem a correria do trabalho, sem as saídas misteriosas, ele estava ali, na nossa casa, o tempo todo. Só nós dois e a doença, que virou uma espécie de terceira pessoa na relação. Às vezes, quando ele dormia depois do almoço, eu ficava olhando para o rosto dele, procurando o rapaz por quem me apaixonei no baile da igreja, tantos anos atrás.
Conseguia ver traços daquele moço no velho de cabelos brancos e mãos trêmulas, e pensava na loira de Lorena. Será que ela sabia que ele estava doente? Será que se importava? Nunca tive coragem de perguntar. Mesmo com o Antônio doente, mesmo sabendo que nosso tempo estava contado, não conseguia trazer o assunto à tona. O fio de cabelo continuava na caixinha, na gaveta, esperando por uma conversa que talvez nunca acontecesse. Uma tarde de domingo, depois que a filha da vizinha veio trazer um bolo de fubá ainda quente, o Antônio me chamou para sentar ao lado dele na cama. Estava tendo um dia bom, daqueles em que a dor dava uma trégua e ele conseguia conversar mais. Elvira, ele disse, segurando minha mão com a dele, ossuda e fria. Preciso te pedir perdão. Meu coração pulou uma batida. Será que finalmente ia falar da mulher de Lorena? Depois de tantos anos ia confessar a traição? Perdão pelo quê, Antônio? Perguntei, tentando manter a voz firme. Por tudo, ele disse com os olhos marejados. Por não ter sido o marido que você merecia, por ter guardado segredos, por ter te feito sofrer sem querer. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse, que falasse do fio de cabelo, da loira, de Lorena. Mas ele apenas chorou, lágrimas grossas descendo pelo rosto magro. Eu te perdoo, falei, sem saber direito o que estava perdoando. Era uma confissão ou só o medo de morrer com culpa na consciência? Ele apertou minha mão com mais força, como se agarrasse a um salva-vidas. Obrigado. Você foi a melhor coisa da minha vida, sabia? Mesmo não merecendo. Naquela noite, depois que ele tomou os remédios e dormiu, fui até a gaveta e peguei a caixinha. Abri e olhei para o fio de cabelo loiro, agora meio amarelado pelo tempo. Tantos anos de dúvida, de mágoa silenciosa, e no fim ele pediu perdão, sem nem explicar do que se tratava. Devia ter perguntado, falei baixinho para mim mesma. Devia ter tido coragem. Os dias foram ficando mais difíceis. O Antônio piorava a olhos vistos. Emagreceu tanto que as roupas pareciam de outra pessoa. A pele ganhou um tom amarelado. Os olhos afundaram no rosto. A tosse não dava trégua, principalmente à noite. O doutor do posto veio fazer uma visita domiciliar. Olhou para ele e só balançou a cabeça. Não deve demorar muito agora. Falou baixinho quando fomos até a porta. Deixe ele confortável. Não adianta hospital nesse estágio. Comecei a me preparar para o inevitável. Separei a roupa que ele seria enterrado, o terno azul marinho que usou no casamento da sobrinha uns 10 anos antes. O paletó do fio de cabelo já não servia mais, estava velho, e o Antônio tinha afinado demais. As vizinhas vieram ajudar com a limpeza da casa, que estava meio abandonada desde que o Antônio piorou. Lavaram janelas, tiraram teias de aranha, enceraram o chão. Casa limpa recebe bem as visitas, dizia Dona Josefa, a mais velha da rua, que já tinha perdido 2 maridos e sabia bem como funcionavam essas coisas. Em setembro de 95, numa segunda-feira chuvosa, o Antônio me chamou da cama com voz fraca. Estava mais pálido que o normal, respirando com dificuldade. Acho que chegou a hora, Elvira, ele disse tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Não fala besteira, respondi, mesmo sabendo que ele estava certo. Vou fazer um chá para você. Vai se sentir melhor. Ele segurou meu braço quando tentei levantar. Espera. Quero te dizer uma coisa. De novo, meu coração disparou. Será que agora, na hora final, ele ia confessar? Ia falar da loira, do fio de cabelo, dos anos de mentira? Obrigado por tudo, foi o que ele disse. Fui feliz com você, mais do que merecia. Chorei ali mesmo, segurando a mão dele, sentindo o corpo fraco tremer a cada respiração difícil. Não era a confissão que eu esperava, mas tinha algo de verdadeiro naquelas palavras. Algo que 30 anos de casamento me ensinaram a reconhecer. Naquela noite, chamei o padre e as vizinhas mais próximas. O Antônio recebeu a extrema unção. Rezamos juntos ao redor da cama. Ele já não falava mais, apenas respirava com dificuldade, os olhos fechados. Pela madrugada, enquanto segurava sua mão e rezava baixinho,
Senti o momento exato em que ele se foi. Foi como uma vela que se apaga com um sopro suave. Um momento estava lá, no outro, não mais. O velório foi na nossa sala, como era costume naquela época. As vizinhas trouxeram café, bolo, pão com manteiga. Parentes distantes apareceram, gente que não víamos há anos. Choraram, contaram histórias do Antônio, falaram de como ele era trabalhador, honesto, bom pai. Mesmo sem filhos, ele ajudou a criar sobrinhos. Ninguém falou de amante, de traição, de segredos. Para todos ali, o Antônio era um homem exemplar que partiu cedo demais, aos 63 anos, por causa do cigarro. Só eu sabia do fio de cabelo loiro, da desconfiança que me acompanhou por décadas, das perguntas não feitas que agora ficariam sem resposta para sempre. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na casa que parecia grande demais para uma pessoa só. Tirei a caixinha da gaveta e olhei mais uma vez para o fio de cabelo. Pensei em jogar fora, em enterrar junto com o passado, mas não consegui. Era parte da minha história, por mais dolorida que fosse. Guardei a caixinha de volta na gaveta e fui dormir. Pela primeira vez em anos tive um sono sem sonhos, pesado como pedra. Os dias depois do enterro foram difíceis. A casa vazia, o silêncio, a cadeira da sala, onde o Antônio sentava agora desocupada. As vizinhas vinham me fazer companhia, traziam comida, ajudavam com as contas e papelada da aposentadoria que eu precisava transferir para meu nome. Aos poucos fui encontrando um novo ritmo. Acordava cedo, cuidava das plantas, ia à missa, voltava para casa. Uma vida simples e solitária, mas era minha vida agora. Em novembro, quase 2 meses depois da partida do Antônio, acordei com uma vontade estranha. Fui até o guarda-roupa e peguei o paletó velho, aquele mesmo onde encontrei o fio de cabelo. Não sei bem por que fiz isso. Talvez quisesse sentir o cheiro dele, que ainda devia estar no tecido. Quando enfiei a mão no bolso interno, senti algo. Um papel dobrado que não tinha visto antes. Puxei com cuidado e vi que era uma carta, escrita com a letra tremida do Antônio dos últimos dias. Sentei na beira da cama, com o coração batendo forte, e abri o papel. Talvez, finalmente, fosse encontrar as respostas que procurei por tanto tempo. Comecei a ler a carta com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. A letra do Antônio, normalmente tão certinha, estava tremida e inclinada, sinal de que tinha escrito nos últimos dias, quando já estava muito fraco. Querida Elvira, começava a carta, se você está lendo isso é porque já parti dessa vida. Tem algo que preciso te contar, algo que guardei por muitos anos e agora não posso mais levar comigo. Respirei fundo, preparando-me para finalmente conhecer a verdade sobre a mulher de Lorena, sobre o fio de cabelo loiro, sobre os anos de mentiras e desconfianças. Lembra daquele paletó velho, o único que eu tinha nos anos 70? Uma vez você achou um fio de cabelo loiro nele. Sei que achou porque te vi olhando para o fio com cara de quem tinha visto um fantasma. Vi também quando você guardou numa caixinha, escondida. Meu coração disparou. Então ele sabia. Sabia o tempo todo que eu tinha descoberto e nunca falou nada. Continuei lendo, agora com lágrimas embaçando minha visão. Você deve ter pensado que eu tinha outra mulher. Talvez tenha até ouvido falar que eu ia para Lorena ver alguém. E eu ia mesmo, mas não era o que você imaginava. Parei de ler por um momento, enxuguei os olhos com a manga da camisola e continuei. Aquele fio de cabelo era da sua irmã Lúcia. Lúcia? Minha irmã mais nova? Mas como assim? Ela tinha morrido jovem, com apenas 25 anos, vítima de um acidente de ônibus. Foi antes mesmo de eu conhecer o Antônio. Nunca nem se encontraram em vida. Confusa, voltei à carta. Você me contou tanto dela, mostrou tantas fotos, que eu sentia como se a conhecesse. Quando soube que ela estava enterrada em Lorena, comecei a visitar o túmulo dela. Ia uma vez por mês, levar flores e rezar um pouco. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto, agora sem controle. Lúcia, minha irmãzinha querida que partiu tão cedo.
tão jovem e bonita, com aqueles cabelos loiros que herdou da nossa avó portuguesa, enquanto eu fiquei com o cabelo castanho da família do meu pai. Nunca te contei porque tinha vergonha. Homem não chora, não mostra fraqueza, era o que nos ensinavam. Mas eu ia lá porque sabia o quanto você sentia a falta dela, o quanto sofria por não ter se despedido direito, então rezava por ela e por você também. Mal conseguia continuar lendo de tanto que chorava. Não era traição. Nunca foi. Era luto, era amor. Era uma forma estranha, mas bonita de cuidar dos meus sentimentos. Um dia, quando limpava o túmulo dela, achei um fio de cabelo preso na foto. Guardei comigo, como lembrança. Esse fio deve ter ficado no meu paletó, e você encontrou. Queria ter explicado na hora, mas quando percebi que você desconfiava de mim, fiquei magoado, orgulhoso demais para me explicar. Erro meu. Antônio ia visitar o túmulo da minha irmã em Lorena. Era esse o segredo. As saídas misteriosas, as chegadas tardias, tudo por causa de visitas a um cemitério, não a uma amante. Perdão por não ter sido honesto, por deixar você sofrer com dúvidas. Homem é bicho orgulhoso e burro. Só agora, com a morte batendo na porta, entendo o que devia ter falado. Espero que um dia você possa me perdoar. Terminei de ler a carta e fiquei ali, sentada na beira da cama, segurando o papel contra o peito, chorando como criança. 30 anos de desconfiança, de dor silenciosa, de imaginação fértil criando histórias de traição. E a verdade era essa, um ato de amor disfarçado de segredo. Levantei como se estivesse em transe e fui até a gaveta. Peguei a caixinha e abri, olhando para o fio de cabelo loiro com outros olhos. Não era prova de traição, mas uma relíquia, um pedaço da minha irmã que o Antônio guardou com carinho. Lúcia, sussurrei, tocando o fio com a ponta dos dedos. Era você o tempo todo. Naquele momento, senti um peso enorme saindo de dentro de mim. Anos de mágoa, de dúvida, de ciúme imaginário se desfazendo como névoa sob o sol forte. No lugar, veio uma tristeza diferente, a tristeza de não ter confiado, de não ter perguntado, de ter vivido tanto tempo com um fantasma que nem existia. Sentei na cadeira de balanço da varanda, ainda segurando a carta e a caixinha, e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo Antônio, por mim, pela minha irmã, pelos anos perdidos em silêncio quando podíamos ter falado. Dona Cida, minha vizinha, me viu chorando e veio correndo achando que tinha acontecido algo grave. O que foi, Elvira? Está sentindo alguma coisa? Mostrei a carta para ela e contei tudo, desde o fio de cabelo até a revelação final. Foi a primeira vez que falei abertamente sobre isso com alguém, depois de guardar em segredo por tanto tempo. Dona Cida me abraçou forte, daqueles abraços que só as mulheres do interior sabem dar, que envolvem o corpo e a alma. Ai, minha filha, ela disse, quanto sofrimento à toa. Se vocês tivessem conversado... Era verdade. Bastava uma conversa, uma pergunta simples. De quem é esse fio de cabelo? Mas na época, parecia impossível. A gente engolia dor, não falava de sentimentos, guardava mágoa como quem guarda moeda no cofrinho, juntando aos poucos até ficar pesado demais. Nos dias que se seguiram, comecei a olhar para o passado com outros olhos. Às vezes que o Antônio chegava tarde, provavelmente vindo de Lorena do cemitério. As manhãs de sábado em que saía cedo e voltava com cara de quem tinha chorado, mas dizia que era alergia. Os momentos em que me perguntava sobre a Lúcia, querendo saber mais detalhes da vida dela. Ele tentou se conectar com alguém que nunca conheceu por amor a mim, e eu interpretei como traição. No domingo seguinte, pedi carona ao filho da Dona Cida e fui até Lorena. Encontrei o túmulo da minha irmã facilmente, apesar de não ir lá havia anos. Estava limpo, bem cuidado. Havia flores recentes, provavelmente das últimas visitas do Antônio, antes de ficar muito doente para sair de casa. Sentei no banquinho de cimento ao lado do túmulo e contei tudo para Lúcia como se ela pudesse me ouvir. Falei do fio de cabelo, da desconfiança, da carta, de como tinha me enganado durante tantos anos,
Chorei, ri de mim mesma, pedi perdão. Ele cuidou de você por mim, disse, tocando a lápide fria. E eu nem sabia. Voltei para casa mais leve, como se tivesse deixado um pedaço da minha dor naquele cemitério. Coloquei a carta do Antônio junto com o fio de cabelo na caixinha e guardei com minhas coisas mais preciosas. A aliança de casamento da minha mãe, a medalha de batismo do meu pai, a única foto que tinha da família toda reunida antes da morte da Lúcia. Aos poucos, fui aprendendo a viver com essa nova verdade. Era doloroso pensar nos anos perdidos em desconfiança, mas havia também uma beleza inesperada na história. O Antônio, aquele homem simples de Taubaté, operário de fábrica que mal terminou o primário, tinha encontrado um jeito todo seu de lidar com o luto, meu e dele. As estações foram passando. A primavera trouxe flores para o meu jardim, o verão veio com mangas maduras no pé dos fundos, o outono amarelou as folhas, o inverno trouxe aquele friozinho gostoso de interior. A vida seguia seu curso, mesmo depois de tantas revelações. Em 96, quase um ano depois da morte do Antônio, recebi a visita inesperada da Margarida, minha cunhada. Ela tinha se mudado para Minas Gerais fazia tempo e raramente vinha a São Paulo. Vim ver como você está, Elvira, ela disse, sentada na minha cozinha tomando café. E também, tem umas coisas do Antônio que você precisa saber. Por um momento senti aquele frio na barriga, mais segredos. O que mais o Antônio poderia ter escondido de mim? O Antônio me contou sobre as visitas ao cemitério, ela disse. Me falou uns meses antes de morrer. Disse que nunca te contou porque tinha vergonha de parecer sentimental. Homem daquela época era assim, né? Achava que mostrar sentimento era coisa de mulher. Contei para ela sobre a carta, sobre como descobri a verdade apenas depois que ele se foi. Sabe, Elvira, ela continuou. Teve outra coisa que ele fazia e nunca te contou. Segurei a xícara de café com mais força, me preparando para mais uma revelação. Lembra daquela poupança pequena que ele tinha? Que você achou que era para emergência? Lembrava sim. Uma caderneta de poupança que ele mantinha com depósitos pequenos, mas regulares. Depois que ele morreu, descobri que tinha pouco mais de R$ 2.000 que ajudaram a pagar o enterro. Então, continuou Margarida, ele não falou, mas aquele dinheiro era para mandar fazer uma estátua pequena da Santa Luzia para colocar no túmulo da sua irmã. Ele sabia que era a santa de devoção dela. Você tinha comentado uma vez. Não consegui segurar as lágrimas. Santa Luzia, protetora dos olhos, era mesmo a favorita da Lúcia, que tinha problemas de visão desde pequena. Ele não conseguiu juntar o suficiente, explicou Margarida. Toda vez que o dinheiro chegava perto, vinha uma emergência. O telhado que precisava de reparo, o tratamento dos seus dentes, a geladeira que quebrou. Ele sempre colocava vocês em primeiro lugar. Naquela noite, depois que Margarida foi embora, sentei na varanda e fiquei olhando as estrelas, pensando em como a vida é estranha, em como a gente pode passar anos ao lado de alguém sem realmente conhecer seu coração. 2 dias depois, fui até a loja de artigos religiosos da cidade e encomendei uma pequena estátua de Santa Luzia. Não era grande nem luxuosa, mas era bonita, feita de porcelana pintada à mão. Paguei com o dinheiro que tinha economizado para trocar as cortinas da sala. Quando a estátua ficou pronta, voltei a Lorena. Dessa vez fui de ônibus, sozinha mesmo. Levei a estatueta, um vasinho de flores e a carta do Antônio. No cemitério coloquei a Santa Luzia em um nicho do túmulo. Arrumei as flores e li a carta em voz alta, como se Lúcia e Antônio pudessem me ouvir. Promessa cumprida, disse, acariciando a lápide fria. Ele não conseguiu, mas eu terminei por ele. Daquele dia em diante, passei a ir regularmente a Lorena, uma vez por mês, como o Antônio fazia. Levava flores, limpava o túmulo, conversava com minha irmã, contava as novidades, falava sobre o jardim, sobre as vizinhas, sobre os programas de televisão. Foi assim que comecei a entender o que o Antônio fazia naquelas visitas misteriosas. Não era só sobre luto ou saudade, era sobre conexão.
sobre manter viva a memória de alguém que partiu cedo demais. Com o tempo, as pessoas da cidade começaram a me conhecer. A vendedora da floricultura perto do cemitério guardava margaridas para mim, sabendo que eram as favoritas da Lúcia. O senhor do bar da esquina sempre me oferecia um café quando eu passava, na ida ou na volta. A senhora é a irmã da moça do túmulo com a Santa Luzia, né? Ele perguntou um dia. Sou sim, respondi, surpresa que ele soubesse. Seu marido vinha sempre aqui antes de ir embora. Tomava uma cachaçinha pequena para esquentar o coração, dizia ele. De repente, estava descobrindo pedaços do Antônio espalhados por Lorena, traços de uma vida paralela que ele levava sem que eu soubesse. Não uma vida de traição, como eu imaginava, mas de devoção silenciosa. Em 98, quase 3 anos depois da morte do Antônio, tomei uma decisão. Pedi ajuda ao filho da dona Cida, que entendia dessas modernidades, e procurei uma sobrinha da Lúcia, que morava no Rio de Janeiro, a filha da nossa prima, que tinha o mesmo nome dela. Quando finalmente consegui o telefone, liguei com o coração na mão. Uma moça jovem atendeu, desconfiada no começo, depois curiosa, finalmente emocionada. Tia Elvira? A irmã da minha tia Lúcia? Mamãe fala tanto da senhora. Marcamos um encontro. Ela viria me visitar em Pindamonhangaba no mês seguinte. Quando finalmente chegou, quase caí para trás de susto. Era a cara da minha irmã. O mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos claros, até o jeito de sorrir. É como ver um fantasma, falei, sem conseguir conter as lágrimas enquanto a abraçava. Durante 2 dias, ela ficou na minha casa. Mostrei fotos antigas, contei histórias da minha infância com a Lúcia, falei dos sonhos que minha irmã tinha e não conseguiu realizar. E, finalmente, contei sobre o fio de cabelo, o paletó, as desconfianças e a verdade que descobri tarde demais. A moça ouviu tudo com atenção, às vezes chorando junto comigo, às vezes rindo das partes engraçadas. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela, tão jovens e quentes. Tia Elvira, que história linda, triste, mas linda. Posso levar a senhora para visitar o túmulo dela? Nunca fui, sabe? Mamãe não gosta de cemitério. Diz que prefere lembrar dos vivos como vivos. E assim, no dia seguinte, fomos juntas a Lorena. Era estranho e reconfortante ter alguém da família comigo, depois de tantas visitas sozinha. Mais estranho ainda era olhar para o lado e ver uma versão mais jovem da minha irmã, andando pelos corredores do cemitério com as mesmas pernas longas, o mesmo andar leve. No túmulo, apresentei as duas. Lúcia, essa é sua sobrinha Ixará. Linda como você, não é? A moça se ajoelhou e tocou a lápide com carinho. Oi, tia. Desculpa a demora. Ficamos ali por um tempo, conversando, contando histórias, como se estivéssemos na sala de casa tomando café. Quando voltamos, a moça me abraçou forte na estação de ônibus. Obrigada, tia. Agora entendo porque mamãe sempre diz que a senhora é a pessoa mais forte que ela conhece. Sorri, sem saber o que dizer. Nunca tinha me visto como forte. Pelo contrário, sempre me achei fraca por não ter coragem de confrontar, de perguntar, de buscar a verdade. Forte não, respondi finalmente, só teimosa e um pouco medrosa demais. Não, tia, ela insistiu, forte. Viveu tantos anos com uma dor que nem precisava existir, e mesmo assim cuidou do tio até o fim, sem jogar nada na cara dele. E depois, em vez de ficar com raiva, entendeu e perdoou. Isso é força. Nunca tinha pensado dessa forma. Para mim, o perdão veio naturalmente, quando entendi que não havia o que perdoar. O Antônio não me traiu com outra mulher. Tentou, do jeito dele, lidar com uma dor que eu carregava desde a morte da minha irmã. Depois que a sobrinha voltou para o Rio, continuei minhas visitas mensais a Lorena. Mas agora era diferente. Não ia mais sozinha carregando um segredo, mas como alguém que finalmente entendeu uma parte importante da sua própria história. Em 2000, quando o novo século chegou, fiz 75 anos. As pernas já não eram as mesmas,
A memória às vezes falhava, mas ainda tinha clareza suficiente para valorizar o que aprendi com toda essa história. Um dia, uma vizinha nova, recém-mudada para a casa ao lado, veio tomar café comigo. Estava passando por um momento difícil no casamento, desconfiada do marido que chegava tarde todos os dias com desculpas vagas. Dona Elvira, ela me perguntou depois de contar seu drama. A senhora acha que eu devo confrontar ele? Tenho medo da resposta. Olhei para ela, tão jovem e já carregando o peso da desconfiança. Pensei no fio de cabelo, no paletó, nos 30 anos de dúvidas que poderiam ter sido evitados com uma simples pergunta. Minha filha, respondi servindo mais café. Vou te contar uma história sobre um fio de cabelo no paletó do meu marido. E assim, aos 75 anos, encontrei um propósito para toda aquela dor. A história que por tanto tempo foi meu fardo mais pesado, virou uma lição que podia ajudar outras mulheres a não cometerem o mesmo erro que cometi. O de silenciar quando deveriam falar, de imaginar o pior quando poderiam simplesmente perguntar. Hoje, aos 72 anos, guardo aquela caixinha como um tesouro. Não é mais um símbolo de traição imaginária, mas uma lembrança de como o amor pode se manifestar das formas mais inesperadas. O fio de cabelo da minha irmã, guardado pelo meu marido, encontrado por mim e mal interpretado por tanto tempo. A vida tem dessas coisas. A gente passa anos carregando fardos que nem existem, sofrendo por histórias que a gente mesmo inventa. E quando finalmente descobre a verdade, às vezes é tarde demais para aproveitar o alívio. Mas nunca é tarde para aprender. E o que aprendi com tudo isso é que o silêncio pode machucar mais que qualquer palavra. Que assumir o pior das pessoas que amamos é uma forma de traição também. E que às vezes, por trás de um segredo que parece terrível, existe um ato de amor que não soubemos reconhecer. Por isso conto essa história, para não carregar mais esse silêncio, para que outras mulheres não passem 30 anos desconfiando quando poderiam simplesmente perguntar, para honrar a memória do Antônio, que amou do jeito dele, imperfeito, mas verdadeiro, e para manter viva a lembrança da minha irmã Lúcia, cujo fio de cabelo loiro mudou minha vida de formas que eu jamais poderia imaginar, porque no final das contas, não foi apenas um fio de cabelo no paletó. Foi um elo perdido entre duas pessoas que amei, e cada uma a seu modo perdi. Minha irmã cedo demais, meu marido tarde demais, depois que o silêncio já tinha feito seu estrago. Mas aprendi, e espero que minha história ajude outras a aprender também. Às vezes, o que parece traição é apenas uma forma diferente de amar. E às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é simplesmente perguntar, conversar, não deixar que o medo e o orgulho construam muros entre nós e as pessoas que amamos. Esse é meu legado, minha lição aprendida tarde demais, mas não tarde demais para compartilhar. Um fio de cabelo loiro no paletó do meu marido, que se transformou no maior segredo da minha vida, acabou se tornando minha maior lição. E agora, não é mais segredo. Agora, eu quero saber de onde você está ouvindo a minha história. Vou adorar saber até onde minhas humildes palavras chegaram. Um abraço e fica com Deus.